Graça e paz, meus amados irmãos. Nesta hora o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Eu quero render graças ao Senhor pela palavra dele, palavra maravilhosa ali hoje, qual o pastor da nossa igreja trouxe, né? Eu vou ler aquela palavra maravilhosa. E eu quero falar um pouco dela, mas eu quero deixar primeiro aqui, né, um convite a vocês que têm me ouvido, que têm visualizado, deixa o teu joinha, clica no coração. Quem for no YouTube, clica no joinha. Quem for no Kawaii, clica aí no coraçãozinho para me ajudar, né, a permanecer aqui no canal, né? E comentem se vocês quiserem também, peçam oração, né? Nesta hora de hoje, Deus vem falar conosco. Eu quero louvar a Deus porque eu consegui me levantar. O Senhor é bom quando nós oramos. Ele escuta as nossas orações, né? Como diz ali no livro de Crônicas, 2 Crônicas, se não me engano, 7:14, onde ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e orar, eu, Deus, o verei dos altos céus e sararei a sua terra. E o Senhor me ouviu hoje, porque eu estava muito abatida esses 2 dias. Mas o Senhor me ouviu e eu me levantei. Quero colocar a Elisângela, né, a família dela nas mãos do Senhor, que o Senhor vai ter misericórdia, né? Elisângela tem uma vida muito corrida, uma pessoa muito boa. E foi ali visitar a mãe dela, né, que está enferma. Mas eu creio que o Senhor vai fazer segundo a vontade dele, né? Em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar cada enfermo das nossas famílias, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, as nossas tristezas, os nossos questionamentos. Nós devemos colocar todos os dias na mão do Senhor, crendo que Ele vai fazer. Que o Senhor venha fazer com que o adversário da nossa alma se cale e que nós possamos se levantar, né? Aqui no Salmos capítulo 2, a partir do versículo 1, louvado e agradecido é o nome do Senhor, vai dizer assim: a rebelião das nações e a vitória do Messias. Hoje foi falado ali sobre como está a nação, não só brasileira, como do mundo inteiro. Como está o clima, né? Como está a atmosfera, como está tudo. E foi dito também ali que só não vê quem não quer, que está tudo diferente. E realmente, ontem eu comentei até sobre aqui a medida, né, o peso das coisas que a gente via falar na palavra e achava que não ia ver. E hoje a gente tem visto nos mercados, onde a gente vai, você vê, eles diminuíram tudo, né, mas continua dizendo que ali é 1 quilo, né, e a gente sabe que nunca foi ali 1 quilo, né, que diminuíram o preço e a balança aumentaram o preço e diminuíram o tamanho da mercadoria, e a balança que pesa é uma balança enganosa, né? Mas quem está atento está vendo que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra. E aqui está falando, né, sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. Mas quem vai vencer junto com o Messias, né? Aquele que estiver firme na presença dele. Como foi dito ali hoje, muitas vezes, se Jesus voltasse para mim ou para você hoje, será que nós iríamos para o céu? Ou então outro dia, como nós estamos cheios da graça, se ele voltasse, se ele chegasse ali, nós iríamos? Com certeza, eu já falei muito isso. Se Jesus voltasse hoje para mim, eu tenho certeza que hoje eu iria para o céu. Não que eu tenha dúvida, né, que eu vá para o céu hoje também, mas pelas minhas fraquezas, os meus questionamentos, as minhas tristezas e muitas vezes as minhas dúvidas, a Bíblia diz que o céu é tomada à força e nós temos que se esforçar. E muitas vezes nós não nos esforçamos a estar na presença do Senhor, né? E aqui vai dizer assim: porque se amontoa as nações e os povos imagina coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: aleluia, Jesus. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes
falará na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, ó Senhor. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, aleluia. Tu os despedaçará como a um vaso de olheiro, aleluia. Agora, pois, ó reis deste prudentes, deixar-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que, se não ire e percais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então é nele que nós temos que confiar, né? Aqui está falando sobre a vitória, né? A ira dos homens, os levantados dos homens, mas a vitória daquele, né, que há de vir, o Messias, né? E ele diz, pede-me, né, que eu darei, né, as nações. E aqui, dentro dessa palavra também, eu vejo aqui falando um pouco do que foi dito ali na igreja hoje, sobre o livro de Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 18, onde fala das virgens prudentes e das nécias, né? E ali, as prudentes foi com azeite, a lamparina estava cheia de azeite, mas ela também ainda levava as reservas. E as nécias, né? Ou seja, a que não era prudente, foi somente com a lamparina cheia, mas a vasilha estava seca, né? Ou seja, quando o noivo chegou, aí todas adormeceram e caíram no sono. Todas, à meia-noite, todas caíram no sono. Então eu vi o pastor falando e achei muito interessante, né? Que estava tudo igual. Só que temos que ser prudentes e vigiar, né? Para quando o noivo vier, nós estamos ali, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, como diz a palavra do Senhor. E ali, quando o noivo vem, as nécias pedem um pouco. Todos nós conhecemos essa palavra muito bem, né? E elas falam que não, porque senão correria o risco delas, das 10, ficar sem o azeite. E quando as nécias vão buscar, o noivo abre a porta e elas ficam para trás. Então, meus amados irmãos, nós temos que orar e vigiar, né? Como diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado todos aqueles que nele confia. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que perseverar nele, mas nós temos que estar ali, ó, prudente, né? E há um preço a se pagar. O maior preço já foi pago, né? Mas qual o preço que nós temos que pagar? Estar vigilante todos os dias, para que nós não venhamos, né, lutar, fazer como o ditado popular, nadar e morrer na praia. Por que você está falando nadar? Não tem esse ditado popular? Muitas vezes você vai para a igreja, você ora, você está ali na presença do Senhor, mas chega um momento que o inimigo das nossas almas, ele quer nos abater. Mas nós temos que ser prudente, aí que chega a prudência. Se levantar, clamar e orar, dizer, Senhor, eu não posso. Amados, hoje eu aqui orando ao Senhor e falando com Ele, e tudo que eu pedi para Deus aqui em casa, o pastor falou em cima do altar. Então nós temos que pedir ao Senhor, porque a palavra dele é viva e eficaz. Pedir, dá-se-vos-á. Aquele que bater, abrir-se-vos-á. Entrar e será com ele, né? Então nós temos que estar ali, né? Ligada no trono.
Que nesta hora o Espírito Santo venha te visitar, venha derramar sobre ti a graça, o poder dele, sobre nós, e que as nossas famílias que ainda não foram alcançadas por ele, que seja alcançada. Uma semana abençoada para cada um de nós. Que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor venha curar, libertar, e que nós venhamos ser prudentes, servos e servas prudentes, estarmos na presença dele, buscando por ele, né, enquanto nós podemos achar. Porque quando a porta se fechar, não vai ter mais. Não tem como mais. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo permaneça conosco.